Sabe, irmãos, para mim continuar, a gente está no culto dos varões, e aqui eu creio que em nome de Jesus tem homens que fazem a diferença. Eu quero ver esses homens levantar as mãos. Você que ainda não é um homem que faz a diferença, a gente vai fazer a partir de hoje, amém? Antes de continuar, eu preciso citar alguns homens que fizeram a diferença na palavra de Deus. Todo mundo já ouviu falar de Sansão? Ele fez a diferença. Ele era consagrado a Deus desde o ventre da mãe dele. Era chamado Nazireu naquele tempo. E Nazireu não era só homens, então mulheres também se sintam incluídas. Você também pode ser consagrada para Deus. Consagrado para Deus é uma pessoa que tem a vida separada da vida dela. Ela tem a vida com Deus, a vida para Deus, amém? Mas Sansão não deixou de cumprir o propósito que Deus tinha, por mais que ele errou, certo? Porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Só uns 2 ou 3 que ouviu, né, Ale? Os planos de Deus não podem ser frustrados. A gente poderia falar vários nomes, mas eu vou falar poucos nomes. Eu vou falar de Noé. Noé foi um homem que pregou 120 anos. Ei, arrependam-se. Deus vai mandar uma chuva e nós nem sabemos o que é chuva direito. E o povo não ouviu. E ele demorou 40 a 50 anos para fazer a arca. Cara, é grande, é muito grande. Nos Estados Unidos tem, se você quiser pesquisar, tem lá a arca nos Estados Unidos, com a mesma medida que a Bíblia diz. Digita lá e você vai também ficar impressionado. Mas de 40 a 50 anos, quantos aqui tem mais de 50 anos? São poucos. 50 anos, segundo estudiosos, para fazer uma arca, para ficar dentro dela, irmão. 1 ano e 15 dias, segundo os estudiosos. Mas existe tempo para todas as coisas, assim como o irmão também está lá de fora, esqueci o nome dele, mas o cortador de cabelo, nosso barbeiro, o Janisson, ele falou sobre tempo para todas as coisas, e isso é prova de que Deus está aqui. Há tempo de entrar na arca, como Noé entrou, e há tempo de sair da arca. Às vezes a gente perde muito tempo ficando em lugares que não é o lugar da gente ficar. Mas vamos continuar. Daniel, a sua disciplina de se manter fiel a Deus em lugar estranho, em lugar que não era igual aqui, né? Um ambiente especial, a casa de oração, que é quinta-feira, irmão. Quinta-feira, das 18 às 20 horas, oração, hein? Todo mundo aqui ajudando o pastor nos avisos, né, pastor? A disciplina de Daniel me impressiona. E eu quero aprender 3 coisas com Daniel bem simples. Uma é, Daniel me impressiona do jeito que ele comia. Daniel me impressiona do jeito que ele orava. E me impressiona também a ousadia de Daniel. Sobre a comida, a nossa comida precisa ser balanceada. Para falar isso para vocês, irmão, eu estou meio gordinho, você pode perceber, tem umas barriguinhas. A comida do crente também precisa ser balanceada, porque Daniel era o mais vistoso, era o mais bonito, e ele só comia legumes, porque ele falou: eu não vou comer comida que não é consagrada para o meu Deus. Mas ele era o mais bonito. Então, como eu e você somos templo do Espírito Santo, também precisamos cuidar da nossa comida. O jeito que ele orava me ensina que é preciso ter uma rotina com Deus. Daniel orava
3 vezes ao dia. Eu fiz esse propósito de orar 3 vezes ao dia. E durante o trabalho o celular apitava, que é a modernidade, né? E o celular apitava, e aonde eu tivesse, ainda trabalhava na Torre Forte, aonde eu tivesse, eu falava: irmão, eu estou no propósito aqui de Daniel, e eu quero orar com você, vamos orar junto aqui? E aí a gente orava. Mas na primeira semana é glória a Deus e aleluia. Na segunda semana, aquela chama de a luz acesa, aquele barulho do som, já não era mais aquela mesma coisa. E aí a gente começa a fazer orações repetitivas, orações: oh Deus, dorme com Deus. Sabe aquelas orações em que a gente faz assim da boca para fora, a gente não se entrega na oração. Então isso me impressionava em Daniel. Me impressionava a ousadia dele de desafiar o chefe daquela época, porque na verdade assim, nós somos submissos, pastor. Nós somos submissos ao nosso pastor, nós somos submissos às nossas autoridades, à polícia. E Daniel também era, mas em primeiro lugar nós somos submissos ao nosso Deus Salvador, ao Rei da Glória, aquele que é o caminho, a verdade e a vida. E ele enfrentou aquele homem, entrou na sarça, entrou na cova dos leões, vamos resumir. E sabe, até leão virou vegetariano naquele dia que ele caiu na cova. Sabe, irmãos, vamos treinar de novo para EBD. Abra a palavra de Deus, 2 Samuel 11, versículo 2. Eu quero dizer para a igreja, enquanto a igreja abre, que o diabo falou para mim que, na boca de uma pessoa, que eu não falaria aqui hoje, que eu ficaria mudo, mas não sou eu que falo. E o que ele tem para nós é muito maior do que nós, é muito maior do que nós vemos, esperamos, imaginamos. 2 Samuel 11, no versículo 2. Achou, diga amém. Não achou, diga EBD. Tá todo mundo vindo, hein, pastor? Uma tarde, Davi se levantou depois de ter, o quê? Dormido um pouco. E ele foi passear no terraço do palácio. Dali ele viu uma mulher que era muito bonita, e ela estava tomando banho. Amém. Até aqui. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Eu quero que você imagine a história comigo. Davi não estava trabalhando, Davi estava descansando, mas ele estava descansando à tarde. Eu sempre brinco, o homem levanta cedo. Davi estava levantando à tarde, né? Sabe, quando a gente tem a mente parada, a oficina do diabo. E ele foi passear no terraço do palácio que ele tinha, que ele era o rei. E ele olhou a mulher tomando banho e ele desejou aquela mulher. Os varão que está aqui essa noite sabe o que é a primeira olhada, mas a segunda olhada, irmão, você pode controlar. Porque quando você vê uma pessoa que vem de encontro, você estava com a cabeça baixada, você levantou e você viu, epa! Mas quando você olha de novo, é porque você quis. Agora, como ele desejou aquela mulher, ele falou: traz ela para mim, porque eu quero ela para mim. O que eu quero dizer com isso essa noite? Em que as nossas famílias, de geração em geração, a gente continua a repetir pecados dos nossos antepassados. Às vezes não é dos nossos pais, às vezes não é dos nossos avós. Quem aqui, por exemplo, lembra o nome
do trivô. Lembra do bisavô? Do vô todo mundo lembra. Mas a geração vai ficando esquecida, né? E é o seguinte, a palavra de Deus fala assim em Êxodo 20, no 5b até o 6: trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos, até a 3ª e 4ª geração. Mas demonstro amor por até 1000 gerações aos que me amam e obedecem os meus mandamentos. Amém? Então quer dizer que você está falando para mim que o diabo ele pode amaldiçoar até 4 gerações da minha família? Sim, segundo a palavra de Deus, sim. Mas eu também te digo essa noite que Deus pode abençoar até 1000 gerações. Eu estou falando de um pecado geracional. Vamos explicar para ficar mais fácil. O pai grita demais: ô mulher, faz isso, faz aquilo. O que o filho vai aprender? A ser gritão. Isso é uma coisa muito simples, mas o pecado também se repete. São situações que acontecem. Por exemplo, outra ocasião, o pai são separados. Eu vim de pais separados. E a consequência é que provavelmente que se separem também. Mas tem um caminho, irmão. Tem um caminho. E até no decorrer dessa palavra eu vou te falar esse caminho. Amém? Mas quer dizer que eu não fiz nada e Deus vai visitar com o pecado do meu vô? É. Porque você é o 4º da sua geração. Eu sou o 4º da minha geração. Sabe? Está nas nossas mãos, irmãos e irmãs. Está nas nossas mãos. Daqui para frente, Deus quer abençoar 1000 gerações da sua casa. Está nas nossas mãos. 2 Samuel 12, 13 e 14. Então Davi confessou a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: sim, mas o Senhor o perdoou. E você não morrerá por causa do seu pecado. Contudo, uma vez que você demonstrou o mais absoluto desprezo pela palavra do Senhor, ao agir desse modo, que foi tomar a mulher, matar o cara, toda a história de Davi. Então você agir desse modo, o seu filho morrerá. 2 Samuel 12, 18. Imagina um cara falar pra você que o seu filho vai morrer porque você pecou contra Deus. Ele te perdoou, mas o seu filho vai morrer. Quem é pai aqui? Dói. Dói quando ele machuca a unha. Sabe? Então, a gente está entendendo aqui nessa noite que tem um caminho, irmão. Não desanima aí, hein? Tem muita gente desanimado. Não desanima, porque Jesus trouxe uma saída. 2 Samuel 12, 18 diz que no 7º dia a criança morreu. Isso eu creio que foi muito doloroso para Davi. Porque ele era o rei, ele podia tomar a esposa, matar o cara, ele podia dar a ordem, ó, vai para lá exército, vem para cá exército. Mas ele tomou a decisão do pecado. E o pecado produz morte. Quem está comigo aqui? Depois, Davi e Batseba, depois desse filho que morreu, eles também tiveram outro filho, que a gente todos aqui conhecem, que foi Salomão, o homem mais sábio de toda a terra. Um homem tão sábio
que é de invejar. Inveja santa. Que é inveja, né? Sabe? Salomão foi um grande homem de Deus. Ele também herdou bênçãos que veio do pai. Mas Salomão também se perdeu no final da caminhada. Sabe qual que é a receita, irmão e irmã? A receita é a primeira pregação de Jesus, é o arrependimento. Quantos salmos foram escritos de Davi prostrado? Eu pequei somente contra ti. Purifica minha alma. Eu imagino que ele sentia dor, porque o pecado dói. O pecado dói na gente. O arrependimento pode trazer bênçãos de Deus até 1000 gerações. Davi, ele não voltou e pecou de novo naquele aspecto. Davi se arrependeu, ele pediu perdão, ele se humilhou e ele começou de novo. Se a gente tem fôlego de vida, é porque Deus está falando assim: eu estou te dando oportunidade de novo, vai. Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus mais uma vez. Você vai falar, mas esse cara só pede para abrir, mas é porque é tudo que eu tenho. É a palavra de Deus. Mateus 1. Vai achando e vai gritando glória aí. Mateus capítulo 1. Davi se arrependeu. Salomão se perdeu no caminho. Mas Deus ouviu o arrependimento de Davi. Bora lá comigo. Capítulo 1, verso 2. Eu vou ler bem rápido, amém? Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Judá e seus irmãos. Judá gerou Tamar e Pérez, e Azera, Pérez gerou Esrom. Esrom a Arão, Arão gerou Eminadab, Eminadab a Nazanon, Nazanon Salmão gerou Raabe, Raabe Boaz, que gerou Ruth, que gerou Obed, que gerou Jessé, que Jessé gerou Davi, que é o rei Davi, que nós acabamos de falar, que gerou Salomão, que foi Urias, e Salomão gerou Roboão, Abias, Abias Asa, Asa Josafá, Josafá Jorão, Uzias, Uzias Jotão, Jotão Acás. Eu estou falando rapidamente, irmãos, mas a gente vai entender. Acás Ezequias, Ezequias Manassés, Manassés Amon, Amon Josias, Josias Jeconias e os irmãos. E o que eu quero dizer para você? Quantas gerações já foram aqui? Sei lá, um punhado, né? Um punhado de geração, sabe? Mas aí continua. Isso foi até a Babilônia. Aí depois da Babilônia vai Zorobabel, Abiúde, Eliaquim, Azor gerou Sodaque, que gerou Aquim, que gerou Eliúde, que gerou Eleazar, gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, que é o marido de Maria, no qual nasceu Jesus. A genealogia de Jesus veio de um pecador, que foi Davi. Deus ministrou ao meu coração que o arrependimento pode abençoar 1000
até 1000 gerações. E eu te digo que esse arrependimento gerou muito mais que isso, porque Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele que é quem nos gera o arrependimento através do Espírito Santo. Foi até o primeiro corinho que nós cantamos, o Consolador. Precisamos nos humilhar mais, orar mais. Precisamos sacrificar o nosso dia a dia como Daniel sacrificava. Porque se mandava ele para a cova do leão, se mandava ele ir para a fornalha de fogo, se mandasse ele para o meio do inferno, Daniel falava assim: beleza, Deus está comigo. Será que nós temos essa confiança de falar: pode mandar para onde quiser, Deus está comigo? A gente só é assim quando a gente está bem com Deus, quando a gente tem vida com Deus, quando a gente tem intimidade com Deus. Todos esses homens que eu falei aqui foram homens que influenciaram gerações, e eles estão inclusive escritos no livro sagrado. Eu quero te perguntar, eu e você, o que nós estamos influenciando? Na nossa casa, na nossa igreja, no nosso trabalho, o que nós temos influenciado? Eu preciso voltar à essência da adoração, que és tu, Jesus. O caminho é arrependei-vos todos os dias, porque todos os dias nós vamos pecar contra Deus. Mas nós precisamos ter um coração contrito e quebrantado, porque o Senhor não rejeita. Ele não vai virar o rosto para você que está falando: eu me arrependo, eu não quero mais, eu não quero mais pecar nisso, eu não quero mais pecar naquilo. Todo mundo tem um pecado de estimação, aquele que só você e Deus sabe. Até quando nós vamos: Deus, me perdoe, Deus, eu não consegui, eu pequei hoje. Deus, me perdoa porque eu pequei e não consegui mais hoje. Deus pode perdoar você? Pode, e Ele vai perdoar, amém? Mas até quando a gente vai ficar fazendo uma bola de neve? Uma bola de neve, uma bola de neve. Davi se arrependeu, mas ele não voltou a fazer aquilo, porque ele se arrependeu genuinamente. Hoje a nossa geração eu não sei para você, pastora, como que é na educação dos filhos, mas no meu tempo, eu até não sou tão velho, viu, gente, mas no meu tempo o Homem-Aranha era herói, macho, era varão. Hoje o Homem-Aranha faz dancinhas que não ensina, não edifica nada, sabe? Então hoje em dia é tão difícil a gente influenciar alguma coisa, mas nós precisamos influenciar segundo a palavra de Deus. Nós precisamos viver o que diz a palavra. Todo mundo, tem muita gente aqui que me conhece, sabe que eu errei, sabe que eu me separei e Deus deu graça e me deu uma esposa maravilhosa, sabe? Eu me arrependi de muitas coisas que eu fiz, sabe? Mas Deus teve um recomeço para mim, que foi essa chamada pastoral. Mas você merece, irmão, você é um bom rapaz. Não mereço não, irmão. Eu não mereço não. É graça. É graça. A gente acha tão lindo falar assim: somos o sal da terra e a luz do mundo. Mas será que a gente tem temperado mesmo essa comida? Será que esse tempero tem influenciado gerações? Será que esse tempero que é nós tem dado gosto de alguém ficar perto da gente? Ou só tem afastado? Pelo amor de Deus, que comida salgada!
Porque muitas das vezes, eu vou falar de mim, eu já fui um crente chato, aquele que pega no pé mesmo. Se você não for, Jesus vai te matar, sabe? Sabe assim? Não é mentira, irmão, mas só que não é por força, nem por violência. Isso é graça, né? E nós estamos falando dessa graça salvadora que está aqui entre nós, que é Jesus. Sabe, quando eu olhei para o Vitão, eu me lembrei que a gente subiu um monte para orar, você lembra? E aí cada um, você vai orar por isso, por aquilo outro. E na época, antes do impeachment da Dilma Rousseff, eu fiquei encarregado de orar pela Dilma naquele dia. E assim, eu também ri, irmão. Mas acontece que quando eu orei pela Dilma, eu chorei. Eu chorei, cara, porque não conhece Jesus, entendeu? Eu ri porque eu conhecia Jesus e eu sei que o caminho nosso é dolorido. Como é que é? Desanimados, mas não desamparados. Perplexos, mas não destruídos. É mais ou menos assim, né? Então quer dizer que você pode ser perseguido, mas Deus está contigo. Eu quero deixar nessa noite, irmãos, para nós precisamos voltar ao primeiro amor. E o primeiro amor é Jesus. Eu vou contar o meu breve testemunho, que eu não estava na minha programação, mas eu vou contar porque Deus está pedindo. Eu fui concebido dentro de um casamento. Eu tinha tudo para dar certo, sabe? Mas eu falei aqui no começo que era de pais separados, né? Quem estava comigo? Quem lembra? Então, meu pai, ele gostava muito de rolo, hoje ele já faleceu. Ele gostava muito de rolo e droga e rolaiada pra cá, pra lá, e bebida, e mentira, e trem, e rolo, e vai. E aí, ele falou assim, eu entrei para uma denominação aí, que diz que eu vou ficar rico. E aí, tipo assim, existe milagre para ficar rico? Se alguém falasse que sim, eu já ia lá agora, né? Porque dinheiro traz felicidade, irmão. Dinheiro traz. Porque se você falar assim, vou te dar R$1.000 porque para mim não traz, não. Eu pego mesmo. Pego porque nós vamos viajar esse final de semana lá para Água Santa. Porque traz sim, sabe? Mas ele entrou para essa denominação e disse, eu entrei e fiz um pacto. Eu jurei o filho que está dentro da sua barriga aí. E esse menino, e vai ser um menino, e vai vir com a marca da promessa que eu jurei ele. E lá eles fazem um pacto com o diabo, de 3 ml de sangue, eles fazem o pacto, tira do bode, põe neles e põe do bode neles. É bem feio mesmo. Mas eu nasci condenado. Quando eu nasci, só foi aí que acreditaram, né, que era verdade o que ele falou, porque ele só mentia, ué. Quem que acredita no mentiroso? Ninguém. Meu pai falou para minha mãe que eu nasceria com uma pinta na barriga. Uma pinta na barriga. Eu não vou mostrar porque minha esposa tem ciúme. Mas é uma pinta mesmo, eu tenho ela aqui. E eu nasci com essa pinta. Eu nasci para ser escravo do diabo. Eu nasci para ser condenado. Mas Deus falou assim, ei, peraí. Não, eu tenho planos. Eu tenho projetos. A maioria das pessoas me conhecem hoje como Pedro Roseta, porque eu montei em touros quase 12 anos. E eu amava aquilo, cara. Eu amava mesmo.
Eu falei, o senhor só vai me tirar disso quando o senhor me chamar para ser pastor. E recentemente eu tomei uma cabeçada, fiquei apagado 20 minutos. E Deus falou assim, chegou a hora então, né, velho? Mas voltando no meu pai, o que aconteceu? A minha mãe me levou para a igreja, me ensinou essa verdade que nós estamos falando hoje. E eu tenho certeza, irmão, que aqui nessa igreja Batista Unida prega essa palavra legítima de Jesus. Essa palavra que fala de arrependimento, que fala de cruz. Essa palavra que está caminhando nas células, que é um projeto de Deus. É um a um, é de casa em casa. Sabe? Quando minha mãe soube disso, ela me levou. E na igreja que eu fui batizado, que é a IPI, é presbiteriana, não sei se quem conhece, quem não. Mas lá tem o costume de batizar criança. Eu não estou falando que isso é o certo ou que isso é o errado. É a tradição da igreja. Amém? E aí, irmão, ela me batizou. E quando eu conheci a Jesus, que tem... acho que tem 12 anos. Quando eu conheci Jesus, ele falou para mim assim: eu vou te fazer conhecer a sua história lá da barriga da sua mãe, para você entender da onde que é que eu te chamei. E foi do ventre. No ventre aonde tinha promessas em que eu ia ser escravo do diabo, que eu ia ser já condenado. Na verdade a gente nasce condenado, mas eu já nascia com um pacto que me deixava, mais condenado ainda, né? Eu não sei se tem jeito de ser mais condenado. Mas eu nasci condenado e o meu pai, eu conheci ele quando eu tinha 8 anos de idade, que ele foi embora de casa quando eu tinha 3. Brigaram, não deu certo e aí se separaram, não buscaram a Deus. Podia ter buscado a Deus e ter dado tudo certo, né? Mas, irmãos, cada caso é um caso e cada história é uma história. Deus tem graça para todo mundo, beleza? E foi aí que eu vi o meu pai pela primeira vez. Ele já era cabeludão assim, ó. Falava que era jogador de bola, mas aí minha mãe falava que era mentiroso, então não dava para acreditar. Mas o que acontece? Ele deu um AVC e demorou a acudir, né? Isso uns 2 anos depois de eu ter conhecido ele, né? Aos 8 anos de idade. Depois desse tempo, ele teve esse problema de saúde, demorou a ser acudido pelos médicos, e aí ele ficou vegetativo. Ele ficou 18 anos vegetando. Foi o tratar de Deus na vida dele. Deus, ele sabe o que faz. E ele gerou no meu coração que eu tinha que ir lá ver ele uma vez no ano, pelo menos. E eu fui. E eu ia lá, até arrepio. E eu fui lá: pai, eu te perdoo. Eu te perdoo porque o Senhor me mandou condenar, me fez um pacto contra a minha vida. Eu te perdoo porque Jesus me perdoou. Eu cantava com ele, eu orei com ele. E na última visita Deus falou assim que ia levar. E eu falei: como diz, tem alguém de cama, a gente fala assim, vai descansar, né? E passou alguns meses, realmente ele faleceu. E eu que não tive convívio com meu pai, eu fui atrás dele para pedir perdão para ele, porque eu não podia começar minha caminhada com Jesus com esse estrupico. Eu tinha que arrumar a minha vida. E aí, uma coisa que eu não consegui fazer foi abraçar ele antes dele morrer. E aí eu subi para a intercessão uma vez. Eu vou acelerar que o tempo tá chamando. Eu subi para a intercessão, estava orando, e aí o irmão chegou em mim e falou assim: sonda seu coração, porque Deus quer falar com você essa noite. E aí eu falei assim: como assim, né? Porque a gente quer saber o que é então. Se Deus falou com você, fala para mim. E aí eu pedi a Deus, falei: Deus, me mostra
Se o Senhor quer sondar, tá aberto. Pode sondar. E eu vi o meu pai. Eu falei assim, e ele falou assim para mim: fala para mim o que te fez falta ter um pai. Quem teve pai? E quem não teve pai presente? É duro, velho. Dói demais. Porque eu tive que aprender a ser homem, tipo, com as pessoas que eu achava fera, sabe? As pessoas que eu achava que era exemplo. E graças a Deus que Ele me mostrou muitas pessoas boas, sabe? Meu pai faleceu. Eu comecei a minha vida com Deus. Eu sempre falei: eu vou passar de peão para pastor. A mesma boca que falou que eu não iria falar nada foi a mesma boca que falou que eu não seria pastor coisa nenhuma. Mas eu vou ser, porque quem me chamou foi o Criador de todas as coisas. Eu quero te convidar para ficar de pé.